amores, bom dia! Chegando aqui no consultório, já para fazer a live de hoje. Gente, hoje eu fiz várias anotações para não esquecer de nada, Vamos entrando. Ô Lucas, você tá aqui, tia Simone, assistindo tia Simone. Vamos lá, gente. Vamos começar hoje a falar sobre dois problemas, na verdade, vários problemas. Então, eu listei aqui os problemas que eu vou abordar hoje. 1, queda de cabelo. 2, diminuição de volume capilar. E depois, alterações nos fios. Vou mostrar, eu separei até fotos para ficar bem didático mesmo para você, tá bom? Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Às vezes você pode ter queda de cabelo. O que é queda de cabelo? É quando você vê uma quantidade maior de fio caindo. Às vezes você vai pentear, sai muito mais fio que o usual. Você vai no chão, no seu travesseiro, fica fio. Isso é uma coisa. Outra coisa é você perceber que o volume do seu cabelo diminuiu. Antes eu fazia meu rabo, era bem grosso. E agora meu rabo é fininho. Meu cabelo tá ficando cada vez mais ralo. Eu tô ficando carequinha aqui em cima. Às vezes você pode ter as duas coisas. Você pode ter a queda de cabelo muito importante com a diminuição de volume. Ou às vezes você só tem um ou outro. Então vamos começar com a queda de cabelo. Qual a causa mais frequente disparado de queda de cabelo? Não é deficiência nutricional, por isso que aqueles gominhas não servem, por isso que os polivitamínicos não servem. A causa mais frequente, vocês vão ficar chocados, é caspa, que a gente chama de dermatite seborreica. Então, qual que é a diferença? Eu separei aqui para vocês. A gente tem graduações de caspa, tá bom? E aí, conforme o grau de inflamação do couro cabeludo, você vai ter maior ou menor queda. Então, por exemplo, aqui é uma caspinha normal, tá? Que você sente uma descamação, tem gente que nem percebe que tem caspa. Às vezes, quando você usa uma roupa mais escura, que você percebe um farelinho caindo, essa caspa já pode dar uma queda de cabelo. Você já pode perceber, tá? Aqui você já tem a inflamação, ou seja, a caspa ficou tão forte, que ela inflamou o couro cabeludo, fez uma reação inflamatória. Isso a gente chama de dermatite seborreica ou eczema seborreico, porque tem inflamação. Isso é a reação do seu organismo tentando destruir o fungo, porque na verdade a caspa é um fungo que chama Pityrosporum. Vocês adoram esses nomes complicados? Então vamos lá aprender. Chama Pityrosporum. Esse fungo faz parte da flora do nosso organismo. Então ele está em toda a pele. Só que às vezes, por uma série de questões, ele prolifera mais. E aí ele pode dar tanto uma descamação só fina, isso é como se fosse, isso é fungo. Se a gente fizer cultura, vai crescer o Pityrosporum. E aí, se cresce muito, o próprio organismo começa a querer matar aquele fungo e faz a dermatite seborreica ou eczema seborreico. Quando ele faz esse quadro inflamatório, coça, às vezes tem puizinho, tem ferida e a queda de cabelo agrava. A dermatite seborreica pode também acometer áreas de face. Então, se você vê que está com queda de cabelo, está descamando, está com ferida em couro cabeludo e seu rosto tem descamação, principalmente na zona T, isso é dermatite seborreica. E esses, outra foto, dermatite seborreica, zona T, então sobrancelha, aqui testa, nariz, ladinho de nariz, homem áreas de barba, aqui um quadro um pouquinho mais branco, tá vendo?
Então, esse já é um quadro com crostas bem aderida, porque é um quadro inflamatório grave. Então, para esses casos, os shampoos que são chamados de anti-queda funcionam, porque na verdade o shampoo anti-queda é anti-caspa. Então, o shampoo anti-queda, na maioria das vezes, ele vai ter peritionato de zinco, ele vai ter alguma substância que mata o fungo, que diminui a quantidade de fungo no couro cabeludo, que controla a oleosidade, porque esse fungo prolifera por duas questões. Quando você tem o couro cabeludo muito oleoso, favorece a proliferação do pitirosporo, ou quando você está com imunidade baixa. Então, se você não lava o cabelo todo dia, acumula óleo no seu couro cabeludo. Isso vai favorecer o aparecimento da caspa, principalmente quem tem um couro cabeludo oleoso, e depois da dermatite seborreica, isso vai causar a queda. Se você for lá e comprar um shampoo anti-caspa, você vai resolver a caspa e vai resolver a queda. Só que a gente tem que saber como passar o produto. Ontem, inclusive, nos meus stories, eu estava falando da importância do médico explicar como é feito, principalmente quando são produtos tópicos. Porque comprimido, a gente sabe, tem que tomar esse comprimido de 8 em 8 horas. Então, eu vou engolir com água, né? Com suco. Mas quando a gente trata a pele, tem que ser super explicado. Então, quando você tem um quadro de dermatite muito forte, a gente tem que passar o shampoo e deixar no couro cabeludo um tempo maior. Então, normalmente, como que eu faço? Compra shampoo, eu até tinha separado para trazer. Pode ser esse shampoo Clear, Head and Shoulder, não precisa ser esses shampoos super caros não, tá, gente? Eles, eu vi o Clear, ele tem o peritionato de zinco, a concentração que a gente não sabe dizer. Mas o que a gente faz? A gente aumenta o tempo de contato, a gente aumenta esse tempo de contato. Então, como que você vai passar? Você vai passar antes do banho, com o cabelo seco, sim, porque é remédio. Você vai aplicar no couro cabeludo todo. Se você tiver dermatite na sobrancelha, aqui tudo, área da barba, você vai deixar contado no relógio 10 a 15 minutos e só aí você vai enxaguar. Com isso, você vai potencializar a ação. Quando a gente tem a dermatite mais intensa, com coceira, com ferida, às vezes, aqui, é um shampoo muito bom. Não é publi, tá? Não estou ganhando para isso. É um shampoo muito bom. Não precisa ser aqueles super caros de 80, de 100 reais. Não precisa, de verdade. Agora, quando o quadro está bem inflamado, às vezes a gente tem que passar algum corticoide também. Aí realmente tem que ser medicado. Existem algumas soluções tópicas para tirar o quadro inflamatório, para que o shampoo tenha uma atuação maior, porque às vezes está coçando demais. Então é isso. Então, para surpresa de vocês, então a causa mais frequente de queda de cabelo é a caspa. Só interrompendo um pouquinho, fala para as pessoas que elas podem mandar as perguntas. Sim. Aqui a Patrícia tá comigo, então qualquer dúvida vocês podem ir mandando as perguntas que no final eu respondo, ou até durante a live, tá? A gente aqui, ela tá do meu lado, então eu vou respondendo. Tem uma aqui, Hélio Ribeiro perguntou assim: indica vitaminas boas que realmente façam efeito pro cabelo e não engordam. Não tem vitamina boa para cabelo, tá bom? Então, assim, agora vamos falar da segunda causa que talvez responda a sua pergunta, tá bom? A segunda causa de queda de cabelo é chamado de eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? Ele é causado por um estresse físico ou psicológico que acontece e isso impacta no seu fio. Você tem uma queda muito grande. Então, vou citar
algumas causas de eflúvio telógico. Por exemplo, pós-parto, a mulher teve o neném, geralmente 1 a 2 meses depois do parto vai ter uma queda muito importante. Anemia é uma causa de eflúvio telógico. Hipotiroidismo, depois de uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de grande porte. Vamos supor, outro dia mesmo eu estava falando com um cirurgião que foram 10 horas de cirurgia. Fez lipo, fez mama, fez isso, fez aquilo. Então, 10 horas de cirurgia é super comum. 1 a 2 meses depois dessa cirurgia ter uma queda muito grande. Perda de peso muito grande, tá, gente? Não é você perder 1 quilo, não. Perda de peso muito grande. Seja porque você perdeu usando alguma medicação, seja porque você perdeu fechando a boca. Perda de peso rápido. Tipo assim, eu perdi 10 quilos em 10 anos. Isso não vai repercutir no seu cabelo. Mas se você perde 10 quilos em 2, 3, 4 meses, isso vai repercutir no seu cabelo. E isso acontece muito quem faz a bariátrica, tá? E aí eu vou explicar por que isso acontece. Vou tirar aqui que as notificações do meu celular que estão tocando. Por que isso acontece? O cabelo é o tecido que tem mais proliferação. Então, assim, seu fígado, ele é daquele tamanho. Ele não muda o tamanho. Seu rim não muda o tamanho. Então, eventualmente, uma célula morre e ela é substituída por outra. Mas o cabelo é um tecido em proliferação constante. Então, o folículo está sempre produzindo, por isso que ele cresce. A pele prolifera também ela descama, mas é muito menor. A unha também, mas é muito menor o ritmo de mitose, de duplicação celular. O cabelo é o tecido que mais você tem mitose. Então, toda vez que seu organismo, seja por questões físicas ou psicológicas, sentir que está faltando alguma coisa ou que está, por exemplo, numa cirurgia que você faça, você perde sangue, você fica sob sedação, sua pressão cai, isso repercute na multiplicação celular. Então, se você tem uma anemia, você tem falta de ferro, você tem falta de B12, o organismo vai poupar essa substância que está faltando no seu organismo para os tecidos que são fundamentais para a nossa vida, que é o cérebro, o coração, o pulmão, e ele vai deixar de entregar essa substância para o cabelo. E aí o cabelo vai cair, porque ele não consegue, ele não tem energia para proliferar. Em relação ao estresse, como que funciona? Quando a gente está muito estressado, a gente libera constantemente um hormônio chamado adrenalina. Essa adrenalina faz exatamente o quê? Vasoconstricção, fecha os vasos da periferia e ela joga os vasos para dentro. A adrenalina é chamado hormônio da luta ou da fuga, é instinto primitivo. Então, ele joga para dentro do coração, do pulmão, dos músculos, justamente para você lutar ou fugir da ameaça. Mesmo que essa ameaça seja só psicológica, você tem a resposta da adrenalina. Quer ver? Às vezes você está tenso para fazer uma prova. O que acontece? Seu coração começa a palpitar, sua mão começa a tremer, você começa a ficar extremamente ansioso. Isso é jorrando adrenalina. Quando isso acontece com frequência, não é ocasionalmente, você está sempre estressado, porque você está cansado, você está trabalhando demais. Essa vasoconstricção faz com que chegue menos sangue no seu couro cabeludo. Isso diminui o aporte de oxigênio e nutriente. O cabelo, que é uma célula de rápida multiplicação, sente isso. E aí o que ele faz? Ele cai, para justamente diminuir. Então você tem inúmeras causas de eflúvio telógico. Então, se você você não tem caspa, você já tratou para caspa e você continua tendo muita queda, é hora de procurar um dermatologista. Por quê? O eflúvio telógico tem inúmeras causas, a gente já viu. Cirurgia, doenças, a gente viu pós-Covid.
a gente vê pós várias infecções. Você pode ter uma infecção urinária, tratar com antibiótico e em 1 a 2 meses depois você tem uma queda de cabelo, eflúvio telógeno. Então, a gente tem que ir para um bom médico, um bom dermatologista, fazer uma boa anamnese, conversar, fazer exame clínico e às vezes pedir exames laboratoriais para corroborar com o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, você vai fazer um tratamento mais assertivo. E aí, isso que eu tô falando, no eflúvio telógeno, o shampoo anti-queda não resolve, porque o shampoo anti-queda, na verdade, ele é um shampoo para tratar caspa. Eu sei que tá escrito anti-queda, mas não é. Vamos dizer que é uma propaganda meio enganosa, porque como na verdade a maior causa da queda é o dermatite seborreica, eles entendem que eles estão tratando a maior causa da queda, mas se for eflúvio telógeno não vai tratar. Do mesmo jeito que os polivitamínicos não vão resolver. Ué, doutora, mas você disse que eu posso estar com anemia. Sim. Se você tiver com anemia, seja por deficiência de ferro, seja por deficiência de B12, você vai ter que repor o sulfato ferroso de forma correta, que você não tem no polivitamínico. Os polivitamínicos, eles são o seguinte, eles são as doses diárias das suas necessidades de vitaminas e sais minerais, zinco, selênio, nananana. Essas doses diárias a gente consegue naturalmente com a nossa alimentação. Se você come arroz, feijão, se você come algum tipo de proteína animal, se você come verdura, legumes, frutas, você vai ter tudo que seu organismo precisa. Só que se você tem deficiência de ferro por N coisa, que aí a gente tem que investigar, você vai ter que tomar doses maiores. Então, por exemplo, um polivitamínico, às vezes tem ferro, 5 miligramas. Isso não é dose de reposição. Dose de reposição é 500 miligramas, 1 grama. Então, só para Pantogar é um polivitamínico, exatamente. Então, o polivitamínico, se você está com deficiência mesmo, não vai funcionar. Agora, gominha, muito menos. Agora, doutora, eu tive uma queda de cabelo que eu tomei o Pantogar e resolveu. Provavelmente era um eflúvio telógeno que foi por algum estresse. De repente foi porque você fez alguma cirurgia ou porque você teve alguma doença e o próprio organismo resolveu, não foi o Pantogar, tá, gente? Então, assim, na verdade eu tô falando isso para que você não gaste o dinheiro numa coisa que é cara e não resolve. Mas no meu caso resolveu. Não, ele resolveu porque ia resolver. Não foi o Pantogar que fez diferença. Isso eu posso carimbar em cima. Isso eu posso garantir para você, tá bom? Então, assim, se for... já fiz vários tratamentos e não adiantou. Então, tem que procurar um dermatologista para fazer diagnóstico. Principal, gente, é diagnóstico. A gente começa o tratamento fazendo o diagnóstico. Se você não fizer o diagnóstico, vão ser só tentativas e erros, tá bom? Então, vamos lá. Segunda causa, agora a gente falou das quedas de cabelo. Geralmente, quem tem queda de cabelo, seja a dermatite seborreica, seja o eflúvio telógeno, vai uma hora parar e depois vai voltar a nascer. Então, você vai ter por um período o cabelo mais ralo, porque teve essa queda de cabelo muito grande, mas depois o cabelo, uma vez tratada a causa, o cabelo vai voltar ao volume normal, tá? Segunda coisa, são pessoas que vão notando que com o passar do tempo, o cabelo... Não, desculpa. Errado, Patrícia. Voltando, gente. Agora, a gente vai para quedas de cabelo, na verdade, gente, desculpa. A ordem tá um pouquinho errada. Eu já pulei. Já aconteceu comigo. Então... Agora a gente vai para quedas de cabelo localizadas. Então, essas são quedas de cabelo generalizadas. O cabelo cai em toda a cabeça, você tem uma diminuição de volume geral. Então, vamos lá. As quedas localizadas, elas são muito mais raras, tá? Mas eu acho importante a gente fazer diagnóstico. Então, por exemplo,
Isso é o quadro de uma alopécia que a gente chama de areata. É uma alopécia autoimune. Às vezes, quem faz o diagnóstico aqui é um homem com cabelo curto, então fica fácil de ver. Mas nós mulheres que temos cabelo longo, às vezes a gente não percebe, às vezes tem um buraco aqui atrás. Quem faz o diagnóstico geralmente, primeiro é seu cabeleireiro, quando ele vai fazer a tintura, vai cortar seu cabelo e molha, ele fala, olha, você tá com uma falha aqui atrás. Esse tipo de alopécia, ele tem que ser tratado com um dermatologista. Às vezes você tem que fazer infiltração com corticoide, tem que entrar com imunomodulador oral. Então, é uma doença autoimune, tá certo? E você pode ter ela em placas e ela pode evoluir também, e infelizmente, casos muito graves, para alopécia total. Hoje já existem inúmeros tratamentos para alopécia areata, mas normalmente eu indico médicos que trabalham com essa doença, porque é uma doença muito rara e muito específica. E hoje entraram muito os biológicos, são medicamentos de ponta, e você tem que ter muita experiência. Eu indico normalmente o Dr. Omar Lupe para tratar essas pacientes. É meu amigo de faculdade, ele é excelente, ele atua tanto na imunologia quanto na dermatologia, então ele tem um conhecimento ímpar. O que eu faço? Diagnóstico. Quando é em placa, dá pra gente tratar aqui no consultório, às vezes só a infiltração, aplicação de medicação tópica, você resolve a grande maioria dos casos, mas quando evolui para uma alopécia total, aí você já tem que ter medicamentos de ponta, que são muito mais difíceis, tá bom? Inclusive, para adquirir, a gente tem que ter autorização do plano de saúde, porque são medicações caras, tá? Aqui, ó, um quadro também de alopécia areata, um pouquinho mais extenso, tá vendo? Eu separei vários. Agora acabaram de me perguntar, e a alopécia fibrosante frontal? Olha o que é a alopécia fibrosante frontal. Parece até uma alopécia de tração, tá certo? Lembra uma alopécia de tração. Mas qual que é a diferença dela? A gente vê na frente, normalmente uma inflamação dos folículos. Então, uma alopécia destrutiva, que ela faz uma inflamação dos folículos frontal, por isso que é fibrosante frontal, e você vai tendo um recuo da linha de implantação capilar. Uma coisa que fala muito a favor de alopécia fibrosante frontal e não alopécia de tração é o acometimento de sobrancelhas. Então, se você olhar e você ver que a sua sobrancelha também está caindo, provavelmente uma alopécia fibrosante frontal. O dermatologista consegue ver mais detalhes, então ele vê que tem a inflamação do folículo. É uma alopécia de difícil controle, tem que ser tratado pelo dermatologista com medicações orais e medicações tópicas, tá? A terceira causa que às vezes não é pensado nem pelo dermatologista, nem por vocês, é micose. Não a dermatite seborreica, que a dermatite é o pitirosporo, mas você tem outros fungos que podem acometer o couro cabeludo. Olha como parece uma alopécia areata. Só que a diferença é que ela é mais inflamatória e ela tem descamação. Isso é uma micose de couro cabeludo e vai destruindo o folículo. Nesse caso, na maioria das vezes, uma vez tratado, na grande maioria das vezes, você tem a repilação da área. Nesses casos, é importante fazer raspagem, cultura, isolamento. Mais comum na criança, uma micose com quadro bastante inflamatório. Então, micose também é causa de queda de cabelo. Então, você vê que são inúmeras causas, a gente fica achando que é uma só. O Google falou que é isso. Não, tem que vir no dermatologista, tem que fazer diagnóstico correto, e a partir do diagnóstico correto
que a gente faz. E isso é uma parte muito pequena das alopécias, tá? Existem uma gama enorme, essas são as mais comuns que eu tô compartilhando com você. Agora a gente vai sim para a segunda parte, que é a diminuição do volume do cabelo. Então, às vezes, você pode nem ter queda, como por exemplo meu cabelo cai muito pouco, vou te falar, ele cai 5, 6 fios por dia. Mas o que você vai notando com o passar do tempo é uma diminuição do volume. A alopécia, então, a mais comum de toda é a alopécia androgenética, que é a famosa calvície masculina. Então, aqui eu separei para vocês verem que a calvície, ela afeta tanto homens quanto mulheres, mas ela afeta de forma diferente. Vocês conseguem ver? Então, assim, o que acontece no homem? O homem é muito mais frequente, começa mais cedo, tem histórico familiar, ou o pai é calvo, ou o avô é calvo, pode ser o avô paterno, pode ser o avô materno, alguém da família é calvo. Ele já começa a ter uma retração da entrada, como se essa entrada fosse caminhando. Ao mesmo tempo, vai abrindo aqui, ó, o curuco dele vai ficando mais ralinho, ó. O curuquinho dele vai ficando mais ralinho aqui, ó. Esse lado, tá vendo? E aí, acaba juntando tudo e ficando careca total, né? Então, ó, tá vendo? Vai entrando, vai ficando rarefeito e vai ficando carequinha, ó. A característica da alopécia androgenética no homem é que e às vezes tem pessoas que começam aqui atrás, então ele se vê no espelho, ele não percebe que ele tá careca, até que ele vai no cabeleireiro, o cabeleireiro mostra assim, ele corte de trás, ele, que caramba, eu tenho esse buraco aqui atrás, eu não tinha nem percebido. Então às vezes acontece isso, atrás abre primeiro que na frente, tá? E na mulher a gente tem mais uma rarefação central, ela não fica totalmente carequinha, mas ela fica muito ralinho, ó, tá? Então, nesses casos, existem inúmeras medicações, tá? Existem inúmeras... Peraí, botei errado. Patrícia aqui deu tilt. Foi. Existem inúmeras medicações. Eu cliquei aí e botou... Existem inúmeras medicações. Quanto antes a gente começar na alopécia androgenética, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Por quê? Se o homem já vem calvo, o único tratamento possível é o transplante capilar. Então, começou a sentir que o cabelo tá diminuindo de volume, mesmo que você seja jovem. Então, assim, em relação ao menino, ao homem, pode começar a partir dos 17 anos. É geneticamente determinado. Tem pessoas, e essa carga genética vai variar também. Tem pessoas que já com 20 anos já evoluem rapidamente para calvície, e tem pessoas que só começam a perceber depois dos 30, 40 ou 50 anos. Mas quanto mais rápido a gente agir, melhor vão ser os resultados, tá? Na mulher, é mais comum pós-menopausa, quando diminui a produção de estrogênio. Mas, dependendo da carga genética, às vezes eu tenho paciente com 20. Outro dia eu atendi paciente de 20 anos, já com alopécia androgenética muito grave. E quanto mais cedo começa a alopécia androgenética, pior vai ser o prognóstico. Ou seja, toda alopecia no homem é genética? Não. Pode ser pela caspa. Lembra que eu falei? Não é toda a alopecia areata não é genética, não. A alopecia androgenética, calvície. Se a calvície sempre é genética, sempre é genética. Tem uma base genética. Se não for seu pai, não for seu avô, vai ser seu bisavô. De alguém você herdou o gene. Então, quais são as medicações que a gente usa para alopécia androgenética? Primeiro, mais conhecido é o minoxidil tópico, que eu faço vários vídeos, inclusive, mostrando como usar.
Minoxidil líquido a 5%, posologia, 1 ml por dia, que você espalha em todo o couro cabeludo. Serve para homem e para mulheres. Segundo medicação tópico, chama Avicis. É um bloqueador de uma enzima chamada TH2. Atua topicamente, também pode ser usado tanto em homem quanto em mulher. Uma aplicação diária. Ele vem com um dentinho, então a aplicação é assim, você passa 1, 2, 3 e aí sai a dose certa, tá bom? Tem medicações orais. Se você já tem casos mais graves, a gente faz a dudasterida, a finasterida e às vezes associado atualmente com minoxidil oral. 1 ml é muito pouquinho? Não, 1 ml é a dose indicada. Se você passar um pouquinho mais, não tem problema. Mas esse é 1 ml, é a dose indicada por literatura, tá bom? Quando o caso já está mais avançado, hoje as técnicas de transplante capilar avançaram demais. Eu tenho ficado muito contente com os resultados que meus colegas médicos têm conseguido, maravilhosos. Lembrando que, mesmo que você faça o transplante capilar, não substitui a medicação. Então, normalmente, para preparar para o transplante capilar, você tem que estar em uso de dudasterida e minoxidil oral, minoxidil tópico, e depois que você faz o transplante, você tem que continuar usando, tá? Porque senão os outros cabelos vão cair, você vai acabar não perdendo aquele que você transplantou, mas perdendo os outros. Então, de qualquer jeito, não é uma coisa e outra, é uma coisa e outra. Então, você vem ou vai no médico que vai fazer o transplante, ele já vai começar a medicação, ou vem no dermatologista, começa a medicação e aí faz seu transplante capilar. Quanto tempo para notar o crescimento de novos fios usando minoxidil? Minoxidil tópico, né, que a gente está falando, geralmente 6 meses depois você começa a ver fiozinhos bem pequenininhos, tá? 1 ano depois você já está com aumento de volume. E no caso da alopécia androgenética, uma coisa que ajuda também muito, tem ajudado muito, é esse novo tratamento chamado MMP. Então foi realmente um divisor de águas para mim, o MMP. Então eu hoje, para as minhas pacientes com alopécia androgenética, seja homem, seja mulher, eu faço medicações orais, dependendo da gravidade, faço medicações tópicas sempre. E indico sempre o MMP. Inclusive, eu fiz o MMP, que eu tenho alopecia androgenética desde a minha menopausa aos 47 anos, então tenho 10 anos, né, de evolução. E ele melhorou muito o volume do meu cabelo. O MMP, você pode ser opcional, e aí você vai definir conforme a gravidade. No meu caso, eu faço o punch, o minoxidil tópico, e faço o MMP uma vez por mês. Depois que eu fizer 6 sessões, eu vou manter ele uma vez a cada 3, 4 meses para manter o volume, tá? Algumas pessoas a gente tem que fazer o oral também, porque já chega com uma calvície mais avançada. Então faz o oral, faz o tópico e faz o MMP para potencializar. Para mim o MMP realmente foi um divisor de água. Foi realmente quando eu vi que o tratamento dermatológico podia potencializar a ação que a gente tinha com a medicação oral e com a medicação tópica, tá? Uma dúvida sobre o minoxidil. Pode ser usado com cabelo molhado ou seco? Pode ser usado com cabelo molhado. Inclusive, eu indico que seja usado com cabelo molhado. Eu não sei porque na bula dele está dizendo que só pode ser usado com cabelo seco. Ninguém nunca me explicou, nenhum representante. Não tem motivo para isso, porque na verdade você até... E eu prefiro, porque quando você usa com cabelo molhado, ele não fica grudento, tá vendo? Eu apliquei hoje, ó, meu cabelo fica todo normal, ó, tá vendo? Não fica com aquela oleosidade de raiz, porque você acabou de limpar, sabe? Você tirou a oleosidade com o shampoo. E aí você vai só repor um pouquinho e a quantidade de óleo que tem o minoxidil é muito pequenininho. Então não vai ficar. Ao passo que você tá com o cabelo oleoso, você não lavou e você
coloca, aumenta muito. Por isso que muita gente acaba parando de usar o minoxidil. Fala, ai, meu cabelo fica todo grudento. E facilita muito quando tá molhado. Você faz assim, ele espalha com muito mais facilidade. É igual passar óleo no corpo. Tá com o corpo molhado, o óleo creme espalha com muito mais facilidade. Então vamos para outra causa de queda de cabelo, que eu tenho falado muito recentemente, até porque tá muito frequente hoje o uso de apliques, né? Uso de tranças, aqueles rabos de cavalos muito esticado, tracionado. E eu vejo, inclusive, muitas influências, blogueiras, personalidades que fazem isso com frequência. Então, todo dia ela tem que pousar, todo dia ela tem que desfilar, todo dia ela tem que fazer. E ela faz aquele penteado diariamente. Menina, parece que tá arrancando. Então, aqui, eu acho que foi até uma influencer que ela fez, uma alopécia, que a gente chama de alopécia de tração. Provavelmente ela botou o quê? Um mega hair. E aí, você vê que é no meio, é onde a alopécia vai dar, onde tá sendo tracionado. Então, ela até cortou o cabelo, tá vendo? Ela acabou raspando para justamente deixar o fio descansar. E aí, nesse caso, o minoxidil ajuda bastante, mas é importante o timing. Então, se você deixar, você insistir, continuar com o mega hair, não, vou continuar. Às vezes você tem a morte permanente do folículo. Então só vai conseguir a repilação, seja com minoxidil oral, seja com minoxidil tópico, seja com MMP. MMP também funciona bem nesses casos, se tiver folículo. Então por isso que eu não sou contra nenhum desses adereços. Eu sou a favor da gente ter ciência de que o excesso pode causar dano. Então se você usa, de vez em quando, tira, recoloca em outro lugar, deixa aquela área respirar. Então, Patrícia gosta muito de colocar trança. Ela coloca, fica 2 meses com, 2 meses sem. Aí, nesse tempo que ela tá sem, ela aproveita para fazer os tratamentos. Então, vai hidratar muito o fio, ela vai fazer o MMP, ela vai passar o minoxidil. Então, ela vai sempre fazendo isso. A mesma coisa, mega hair. Aqui é a Sabrina Sato, tá vendo? Olha como o implante capilar dela tá lá atrás. Por quê? Eu vejo ela com frequência, como que a gente sabe? Olha aqui, gente, ela perdeu, inclusive, essa partezinha aqui do cabelo, tá vendo? Olha como o implante capilar dela. E por que eu sei que não é a alopécia fibrosante frontal? Porque ela tá com cabelo na sobrancelha, Então, e você vê ela com frequência fazendo aqueles rabos. Olha o rabo que ela faz, gente. Tá vendo? Super tracionado. Isso, às vezes, com certeza ela fica o dia inteiro com isso, fazendo fotos, vídeos, sei lá. Ao longo dos anos, isso vai quebrando. Então, ela teria que dar um tempo, fazer tratamento. Então, terminamos. Eu acho que em relação à queda, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Temos aqui dúvidas. Doutora, para usar o minoxidil, tem que lavar o cabelo todos os dias? Tem que lavar o cabelo todos os dias. Com minoxidil e sem minoxidil, né? Com minoxidil e sem minoxidil, tá, gente? Então, vamos... Primeira coisa, lavar o cabelo não aumenta a queda. Pelo contrário, diminui. Porque é o excesso de oleosidade que causa queda. Então, deve lavar. Você toma banho todo dia? Toma banho todo dia. Espero que sim, né? Então, se você toma banho todo dia, seu couro cabeludo, ele é tão ou mais oleoso que seu corpo, ele é tão ou mais sujo que seu corpo. Então, tem que lavar todo dia. Mas o meu cabelo vai ficar ressecado. Você vai hidratar, muito bem. Existem casos especiais. Por exemplo, a Patrícia, ela usa trança. Não dá para lavar todo dia. Mas ela lava 2 vezes na semana e ela vai caprichar mais na lavagem.
ela vai deixar o shampoo mais tempo de contato, ela vai fazer uma esfoliação, vai perceber se o couro cabeludo dela tá oleoso ou não, entendeu? E no período que ela tiver com trança, ela realmente não vai conseguir usar o minoxidil, senão vai ficar uma gororoba, né? Isso. Mais uma, doutora, o que é o MMP? O MMP é infiltração do couro cabeludo com ativos que vão fazer seu cabelo crescer, parar a queda e o seu cabelo crescer. Então, normalmente, os ativos que a gente usa é a finasterida, dutasterida, o minoxidil, fatores de crescimento e polivitamínicos. Só que você injeta dentro do couro cabeludo. São mini agulhinhas, você não sente, a sensação que você tem é de um vibrador, assim, fazer trrr, trrr. E ele aspira e injeta. Então, por isso que realmente você tem uma ação muito maior, porque você atua direto no couro cabeludo com várias... aí você vai ver a mescla que você vai escolher, vai ser conforme a necessidade de cada paciente. Mais dois aqui. Doutora, dormir de cabelo molhado faz mal? Depende do cabelo. Se você tem um cabelo muito cheio, faz mal. Porque senão vai secar a raiz. E aí vai favorecer o crescimento do quê? Do fungo lá, pra dar caspa, que vai dar queda. Tá? Mas se você, assim, igual o meu, que é um cabelo mais fininho, ralo, que às vezes com 1 hora, curtinho, vai estar seco, não tem problema nenhum. Então depende de como é seu cabelo, tá? Pode passar o minoxidil e depois secar o cabelo com secador? Sim, eu faço isso diariamente. Você vai passar o minoxidil, passar o creme de pentear, passar no fio o protetor térmico, secar, modelar, fazer o que você quiser. Eu faço isso diariamente. O minoxidil só pode ser usado com o cabelo limpo? O minoxidil só deve ser usado com cabelo limpo, senão fica uma gororoba, né? Imagina, a oleosidade mais o minoxidil não dá certo, né? Igual você passar um skincare, né? Você vai pegar seu rosto que você chegou da rua, com maquiagem, filtro, vai passar um skincare, vai ficar uma gororoba, né? Então, assim, a gente tem que preparar a pele para receber os ativos. Como que a gente prepara a pele para receber os ativos? Limpando. O cabelo é a mesma coisa. O cabelo é a mesma coisa, o couro cabeludo é a mesma coisa. Vamos passar para problemas com os fios? Então, assim, outra coisa muito frequente são os problemas com os fios. Então, vamos tratar dos fios? Então, eu selecionei 4 problemas com os fios. Fios ressecados são diferentes. Pontas duplas, frizz e fios quebrados, tá bom? Todos esses problemas com os fios, na verdade, gente, acontecem porque a gente usa a química. Seja ela a química que for. É uma tintura, vai danificar o fio. É alisamento, vai danificar o fio. Não só é química, física também. É a chapinha, vai danificar o fio. É o secador diariamente, vai danificar o fio. Então, os fios, eles são estruturas mortas. Fio não tem vida, não tem sangue, que tem é o folículo, tá? Então, você pode cortar, ele não vai doer, você não vai sentir dor, então não tem terminação nervosa, não tem sangue, não pinga sangue aqui. E eles são estruturas que, quando você coloca química, eles ficam sujeitos a várias alterações. Então, cabelos ressecados. Vamos ver o que são cabelos ressecados? O fio vai ficando mais seco, por quê? A oleosidade, ela vem do couro cabeludo e ela vai se espalhando para o fio. Então, quanto mais longo for o seu fio, mais a tendência da pontinha dele ser seca. E a química resseca mais ainda. Shampoo resseca também. Ué, doutora, mas você não acabou de falar que eu tenho que lavar diariamente? Sim. Do mesmo jeito que você tem que lavar diariamente para limpar o couro cabeludo, você tem que hidratar os fios diariamente. Então, aqui é um cabelo super seco. Olha só, a desgrama. Então, como que a gente hidrata o fio? Com óleo, com creme de hidratante, com condicionador, com
tudo isso junto, com máscara capilar, e pode usar várias coisas, às vezes necessita várias coisas. Por exemplo, meu cabelo, aqui, ó, ele ainda tá tinturado. Então, eu tenho cabelo muito fino e seco. O que eu faço? Antes do banho, eu pego um pouquinho de óleo de argan, passo na minha palma da mão e passo nas pontinhas para já dar uma hidratada dele com óleo. O óleo vem antes da lavagem, não depois, gente, porque o óleo depois fica uma gosma, tá? O cabelo fica parecendo que tá molhado, não seca de jeito nenhum. Então, vem antes. Você vai entrar no banho, lavar seu cabelo. Quando você terminar, se você quiser passar um condicionador, vai passar um condicionador. Se precisar, o fio tá muito seco. Se precisar fazer uma hidratação toda semana, com uma máscara capilar mais hidratante, faça. E vá cortando, porque esse fio danificado, o que você pode é hidratar, mas não tem como reconstituir ele. Então, vai cortando ele, hidratando. E assim, tentando. Ah, doutora, mas eu tenho que pintar. Ah, mas eu tenho que, meu cabelo, ele é rebelde, eu tenho que fazer algum alisamento. Agora vocês vão ficar chocadas comigo, tá? Quem gosta de ter o cabelo mais liso, eu prefiro formol. Vai ser polêmico, tá? O formol, porque só tem 2 produtos que alisam o cabelo, ou tiram os cachinhos, ou deixam o cabelo da gente mais liso. Um é o formol e outro é o tioglicolato, tá bom? O formol, como que ele funciona? Ele cria uma película em volta do fio, como se eu caramelizasse aquele fio. Então eu jogo o formol, ele vai formalizar aquele fio. Então, ele vai criar uma proteção para o fio e aí você vai fazer a chapinha e ele vai ficar no formato que você colocou. Ele cria como se fosse um esqueleto por fora do fio. Uma vez feito, não tem como ser desfeito daquele fio. O fio novo vai crescer normal, do jeito que é seu fio. Então, se seu fio é um fio mais encaracolado, ele vai continuar crescendo encaracolado. Mas aquele fio que foi formalizado, não tem como. Por que eu gosto? Porque eu acho que ele cria essa película ao redor do cabelo e ele faz com que seu cabelo fique mais forte. E ele dá brilho. Ah, mas tem um monte de pessoas que são contra o formol. Sim, tem um monte de pessoas. O formol não tem problema você fazer no fio. Não tem problema, de verdade. Principalmente se você fizer num estúdio, num cabeleireiro que usa produtos que são autorizados pela Anvisa. Não é colocar o formol comprado na farmácia num shampoo e passar. Não é isso, gente. Então tem todos os protocolos, tá? E aí, desse jeito vai ser seguro. Única coisa que quem faz, quando você passa a escova térmica, você faz um vapor. Esse vapor que faz mal. Então, a pessoa que faz o formol tem que estar de máscara e o profissional que faz o formol tem que estar de máscara. O profissional, ele vai estar mais sujeito a aspirar esse formol que está volátil e irritar as vias aéreas. Então, existem casos de câncer de pulmão, tá? Relacionado ao uso do formol em profissionais dessa área que fazem reiteradamente. Esses profissionais, inclusive, têm que usar aquela máscara especial que tem filtro. Você não, você pode só usar a sua máscarazinha, porque você vai fazer isso uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não sei qual é a frequência que se faz. E por que eu não gosto do tioglicolato? Porque o tioglicolato, ele na verdade, ele alisa o cabelo da gente, desfazendo as pontes entre as proteínas capilares. Ou seja, ele fragiliza o fio. Então, quem faz tioglicolato, normalmente o fio fica mais ressecado e mais quebradiço.
Por isso que algumas vezes acontece o que a gente chama de corte térmico. A pessoa deixou um pouco mais, ou aquele fio era mais frágil, e aí acontece o corte térmico, tá bom? Então, assim, eu sou a favor do formol e contra o tioglicolato, desfazendo esse mito, que eu acho que vou ter várias pessoas que vão falar contra mim, vai dar babadeira, inclusive dermatologista, mas essa é a minha opinião, tá bom, gente? Baseada em fatos. Só uma perguntinha, tá? Doutora, meu cabelo tá sempre caindo e nascendo na frente. Como eu posso minimizar esses fios pequenos que nunca crescem? Você tem que ver a causa da queda, primeira coisa, porque se tá caindo e nascendo, o problema tá com a queda. Então, ver a causa da queda, tratar a causa da queda, para que o fio não caia e consiga nascer. Mas você já pode ir usando minoxidil, porque vai acelerar o crescimento e fortalecimento e talvez ajude na diminuição da queda. Podemos? Podemos. Então tá. Fios ressecados. Segunda coisa é cabelo com frizz. O que é cabelo com frizz? O cabelo, é desse jeito assim, tá vendo? Você tem as escamas. Quando você faz química, as escamas às vezes, ou o cabelo resseca muito, as escamas, tá vendo? Abrem. Por isso que eu gosto do formol. O formol, ele vai... Segura aqui pra mim rapidinho, Patrícia. Pra gente fazer, tá vendo? Vamos supor que seu cabelo esteja assim, ó, aqui. E aí você formaliza, você cola as escamas. Então seu cabelo passa daqui pra cá, ó, com formol. Tá vendo? Então formol é legal pra frizz também. Isso é uma coisa. Então o frizz é quando as escamas abrem. E como que a gente vê o frizz? Desse jeito assim, ó. Cabelo todo arrepiadinho. Tá vendo? Então isso é frizz. E você pode, é só isso. E você pode ter cabelos ressecados e cabelos com frizz, porque na verdade tudo tem a ver com a química e com o ressecamento do cabelo. Terceira coisa que pode acontecer com o seu fio, pontas duplas, triplas, etc. É quando as pontinhas, por conta do ressecamento, elas começam a abrir. Olha aqui. E aí, se você tem as pontinhas assim, o único jeito, gente, ó, pontinhas duplas, triplas, abrem, por conta do ressecamento, é fazer isso aqui, ó, cortar as pontinhas. Então, você vai cortando suas pontinhas, tá vendo que elas estão duplas, hidratando bastante, com óleo, com creme, condicionador, tudo, livinho, tudo que você puder hidratar, tudo que tiver óleo, tiver creme, vai hidratar o seu fio e vai tirando as pontinhas duplas, não tem outro jeito de tratar pontas duplas. E por último, o que eu falei? Vou ver aqui o que tem mais. Aqui, ó, só pra você ver como é que fica o fio nas pontas duplas, ou mais que pontas duplas, tá vendo? Ele fica todo esbagaçado desse jeito, assim, ó. E aí não tem jeito. Tem que cortar. E por último, a quebra química, né? Então, como que a gente sabe que aquele procedimento que você fez tá causando a quebra do cabelo? Porque o cabelo, ele quebra em diferentes tamanhos. Então, isso aqui é uma quebra química, ó. Você vê que cada fio tá de um tamanho diferente. Aqui do lado tá o comprimento normal e aqui desse outro lado aqui, ó, tá um fio com quebra química. Então aqui o cabelo todo da mesmo comprimento e aqui ele com diferentes comprimentos. Isso é quebra química. Ó, diferentes comprimentos, tá vendo? Aqui você vê ela segurando um fio mais longo, um fio mais grosso, um fio mais... Isso acontece por quê? Porque você usou alguma química que fragilizou o seu fio, você usou o tioglicolato, ou você fez uma tintura, você usou os dois. Então isso é muito importante, você ter um bom cabeleireiro, dar intervalos. Mas eu quero pintar, eu quero fazer mechas e quero alisar. Fazer os intervalos. O frizz, não entendeu? Vou botar aqui pra você. O frizz é isso aqui, ó. É quando as cutículas abrem
E aí você fica assim, ó, com o cabelo arrepiadinho, ó, tá vendo? Assim, parece que ele tá elétrico. Seu cabelo fica armado. Esse é o frizz. Mas também tem a ver com o ressecamento do cabelo. O frizz tem a ver muito com essa abertura das cutículas que tem a ver com o ressecamento do cabelo. Então, tudo isso tem a ver com uso de química, seja química ou agentes térmicos, né? Seja a chapinha, o babyliss. Então, excesso, exatamente, excesso. Ela perguntou, doutora, muitos cabeleireiros não fazem formol com cabelo descolorido. Realmente faz mal? Não. Química sobre química, né? Tem que não, assim, na verdade tem que se passar, né? Você não pode fazer no mesmo dia. Então, isso que é importante, você ter o cronograma do seu tratamento capilar, no seu cabeleireiro. Então, tá bom, eu quero fazer mecha e quero fazer tintura de raiz, são áreas diferentes, talvez você consiga fazer no mesmo dia. Eu quero fazer mecha, tintura de raiz e quero alisar meu cabelo, não vai fazer no mesmo dia, você vai ter que dar um intervalo, vai ter que ficar tratando em casa esse cabelo, para quando você fizer. Aí, nesses casos, eu prefiro o formol do que o tio glicolado, porque você imagina, você já ressecou, já danificou com a descoloração das mechas, já danificou, já fragilizou com a tinta. Se você ainda botar o tio glicolado que desfaz ligações proteicas entre as estruturas do cabelo, vai ter o corte químico, Aí, nesses casos eu prefiro o formol. Mas é claro, espaçando. Sempre espaçando e sempre hidratando muito o fio. E quanto mais hidratar, e quando a gente fala de hidratar, não é com água, tá? Eu acho que o nome certo seria olear o fio. Colocar óleo no seu fio. Umectação seria melhor. Isso aí, umectação. É bom óleo de coco pro couro cabeludo e deixar algumas horas. Não, pro couro cabeludo não, pro fio, tá? Então, na verdade, você passa no fio, aí pode ser qualquer óleo, inclusive óleo de coco. Eu particularmente não gosto do óleo de coco, porque eu acho que ele tem um cheiro enjoativo. Então, assim, você ficar com um cheiro de coco na cabeça não é pra mim não é uma opção muito boa. Mas é no fio, tá? Não é no couro cabeludo. O couro cabeludo, ele já tem a oleosidade dele e ninguém precisa de mais óleo no couro cabeludo. Óleo de uva, pode ser qualquer óleo. Eu gosto muito do óleo de argão. Para fio, eu gosto muito de óleo de argão, mas não teria de dizer, eu não estudo óleo, não sei dizer assim se o óleo de argão é melhor. É o óleo que geralmente eles indicam, o cabeleireiro indica para o couro cabeludo, e eu achei um bom e comprei. Mas pode ser qualquer óleo, inclusive óleo Johnson, tá bom, gente? Então é óleo é óleo. Doutora, meus cabelos não crescem mais. Será que tem a ver com a menopausa? Falta de alguma vitamina? Não, tem a ver com a menopausa. Então, provavelmente, você tem alopécia androgenética pós-menopausa. Tem que vir consultar. Já pode começar usando minoxidil tópico, que já vai começar a ajudar. Mas se for o caso, tiver uma diminuição muito grande do volume, tem que entrar com medicação oral ou, tá? Fazer MMP. Nesses casos, a MMP ajuda demais, gente. E eu acho que o MMP é uma boa opção se você não quer fazer a medicação oral, que foi o meu caso. Eu não queria fazer a medicação oral, então optei por fazer o MMP com excelente resultado. Eu fiz 2 sessões até agora e meu cabelo voltou muito volume, muito. Eu gostei muito da MMP. A Patrícia, ela tava, porque ela usa trança, então ela já tava com um pouquinho de alopécia de tração aqui frontal. Ela fez uma sessão, já tá cheio de baby hair. Olha, muita gente perguntando sobre Plantogar. A Fábio mandou. Eu tomo Plantogar pra crescer, resolve? Não. E a Juliette falou, posso usar a vitamina pro cabelo por um longo período ou usar por apenas 3 meses? Você fala de Plantogar? Vocês estão falando de Plantogar? Não resolve, gente. Falei, Nem acabei gominha, de falar, nem gominha. A quantidade de vitamina que tem é muito baixa, muito baixa. Então, assim, se a sua queda de cabelo está relacionada à falta de alguma vitamina, normalmente a falta vai ser de ferro, de vitamina B12. São esses 2 que causam queda. E de vitamina D. Você vai ter que repor com um volume muito maior que tem o Plantogar. O Plantogar é ridículo a quantidade a concentração é muito pequena dos ativos, entendeu? Então, assim,
jogando dinheiro fora, amiga, de verdade. Não compre. Não compre. Qual a marca do seu óleo de argan? A sua é OGX. É OGX? É esse aqui, né? Não sei, Esse gente. aqui, não É, esse sim. OGX. É. Eu comprei por acaso numa das minhas viagens, porque é difícil achar óleo de argan, sabia? Então, assim, compre óleos o que você achar mesmo, de verdade. Às vezes no cabeleireiro pode indicar algum. Eu, por acaso, eu tava viajando, entrei num free shop, achei ele, tava um preço bom. E óleo rende pra caramba. Ele é desse tamanho, eu gastei. E olha que eu passo bastante. Quase todo dia eu durmo com ele no cabelo. Isso é uma coisa que você pode fazer. Como eu lavo de manhã, às vezes de noite eu passo ele pra ele ficar um tempo maior, hidratando meu fio. Fica melequento, mas é à noite, tá dormindo, né? E de dia ele tá bonito. De dia ele tá bonito, exatamente. Então é isso, acho que respondemos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação. Hoje a live teve bastante gente. Vai ficar salva. Isso. Lembrando que toda live a gente faz o cupom de desconto 24 horas na compra de qualquer produto ou serviço. Então o MMP entra nisso também. É só entrar, a gente vai colocar aqui, é só entrar no Doutora Simone Beauty, no site, e a gente tá mantendo o frete grátis nas compras acima de R$299, tá bom? Um beijo grande, obrigado pela participação. Enviem o que vocês querem pra semana que vem, que aí eu vou montar a aula pra vocês.